É um privilégio partilhar com você a palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje quero tratar de um assunto soleníssimo e tão importante para nós, a garantia da salvação. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o seu maior tratado teológico, conhecido como Manifesto Cristão, ou Evangelho, segundo Paulo, depois de mostrar a realidade do pecado, no capítulo 1, 18 a 3, 23, depois de expor a gloriosa doutrina da justificação pela fé, a partir do capítulo 3, verso 24, depois de tratar da nossa união com Cristo e da hediondez do pecado, no capítulo 7, agora no capítulo 8, ele vai chegar ao pináculo das verdades eternas, expondo para nós esta garantia inabalável da nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero aqui tratar com você sobre 5 declarações solenes, benditas, gloriosas, feitas pelo apóstolo Paulo, e então concluir com 5 perguntas retóricas, nos versos 31 a 39. Quais são estas 5 declarações de Paulo que cimentam, que galvanizam a segurança da nossa salvação? A primeira delas é que Deus nos conheceu de antemão. Está no versículo 29. Porquanto aos que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esta palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, é muito mais do que um conhecimento intelectual. É, na verdade, uma relação de intimidade. Deus nos amou de antemão. Deus pôs o seu coração em nós, antes mesmo da fundação do mundo. O amor de Deus por nós é eterno. E esta é uma verdade gloriosa, porque este amor é incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A segunda verdade, a segunda declaração está no verso 30. Aos que Deus predestinou. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Deus não nos escolheu no tempo, mas na eternidade. Deus nos escolheu não por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. De tal forma que tudo provém de Deus. Ele soberana e livremente nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. A terceira declaração é que Deus nos chamou. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há 2 tipos de chamados, um externo e outro interno. Um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho outras ovelhas que não estão ainda no aprisco. Convém-me conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
quando nós tivemos aquele bendito encontro com Cristo, fomos alcançados pela graça, convertidos pela obra do Espírito Santo, algo aconteceu. A venda foi tirada dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne e nós ouvimos a voz do Evangelho. Ah, quantas experiências magníficas desse chamado de Deus. A voz de Deus é poderosa. Ele chama na rua, no estádio de futebol, no bar da esquina, no leito de um hospital, dentro de casa, dentro do santuário. Esta voz ecoa nos ouvidos da alma, é o Evangelho da graça, é a mensagem da salvação, e então nós fomos tocados, porque é o próprio Deus quem nos dá o arrependimento para a vida, é o próprio Deus quem nos dá a fé salvadora, é o próprio Deus, a obra do Espírito Santo, quem nos regenera, quem nos justifica, quem nos santifica, tudo provém de Deus, este chamado bendito e glorioso, que um dia nós ouvimos e fomos alcançados e transformados pelo Evangelho. Mas ainda em quarto lugar, Paulo diz assim, aos que Deus chamou, esses Deus também justificou. A justificação é o coração da Bíblia, é a essência do Evangelho. Este é um termo legal. A justificação é um ato, não é um processo, não tem graus, não há uma pessoa mais justificada do que outra. Acontece não dentro de você, mas fora de você, no tribunal de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Me permita clarear um pouco mais este assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. Naquele grande dia, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Nesse grande dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Por exemplo, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você já mentiu alguma vez? Falou mal dos outros alguma vez? Contou alguma piada imoral da qual você se envergonhou alguma vez? Espalhou fake news alguma vez? Talvez você não se lembre, mas tudo isso está registrado nos anais do tribunal de Deus e vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Vamos ser julgados e nesse quesito certamente culpados. Vamos ser julgados pelas nossas obras. O que fizemos, o pai não viu, a mãe não viu, os amigos não viram, o marido não viu, a esposa não viu, nem a lei viu, mas Deus viu. Você apagou a luz, fechou a porta, mas Deus estava lá. Pelas nossas obras, nós não conseguiremos entrar no céu, nesse quesito, condenados, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Então, nesse quesito, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelos desejos secretos do nosso coração. Quem passa por esse crivo? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça cerca de 10 mil pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar ao amigo mais íntimo? Pois bem, vamos imaginar que você seja uma pessoa extremamente virtuosa. Vamos imaginar que você, durante um dia inteiro, não peque nenhuma vez por palavras, por obras, por omissão. Vamos imaginar que desses 10 mil pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons.
Vamos imaginar que você tem apenas 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase já um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1080 pecados. Redondando para 1000, se eu tivesse apenas 3 pecados por dia, hoje eu estaria com 63.000 pecados. Pense comigo num réu, diante do julgamento, no tribunal, e o advogado de acusação e o promotor provarem pelos autos do processo que aquele réu cometeu 63.000 violações da lei. Qual seria a condição dele? Você responderia, culpado. Mas você não precisaria de ter milhares de pecados para não entrar no céu. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Nada contaminado vai entrar no céu. Me permita ilustrar isso. É como se você fizesse um grande omelete para a família, pegando 10 ovos na geladeira, e ao quebrar os 9 primeiros, a gema está vermelhinha, bonita. Aí quando você quebra o 10º ovo, ele estava podre, mas caiu lá no meio. Quanto do omelete você estragou? Todo. Mas tinham 9 bons, você comprometeu o padrão. Sabe o que a Bíblia diz? Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Comprometeu o padrão. Então, você pode estar pensando assim, bom, mas se é desse jeito, então eu estou frito, não há saída para mim. Você tem razão, não tem mesmo não. É impossível que você seja salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O que você não consegue fazer, Deus fez por você. Deus mandou ao mundo Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em seu lugar, pelos seus pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi feito pecado e maldição por nós. E a Bíblia diz que quando ele foi feito pecado, ele pegou escrito de dívida que era contra nós, anulou, encravou na cruz e deu um brado, está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a 5ª declaração é: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação esteja no futuro, para a segunda vinda de Cristo, se você está em Cristo, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu, já está glorificado. A salvação está garantida. É por isso que Paulo conclui com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará, ou que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ora, somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa salvação em Cristo Jesus está absolutamente garantida. Você não precisa viver inseguro, com medo de perder a sua salvação. Salvação não se perde. É uma garantia absoluta que Deus lhe dá. Você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita em você, você é nova criatura, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Tudo se fez novo na sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa,
como propriedade exclusiva de Deus. Portanto, ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu no Senhor Jesus, você pode desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Eu digo a você o que Paulo disse a Timóteo: tome posse da vida eterna. Que alegria, que bênção, que privilégio estarmos salvos pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora mesmo, você pode fazer esta mais importante decisão da sua vida, rendendo-se aos pés do Salvador. Eu vou orar por você. Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo, para que haja salvação, para que haja alegria, para que haja segurança e certeza da vida eterna. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa temática de hoje foi a garantia da salvação. E eu espero que você tenha sido impactada por essa mensagem de fato transformadora, que nos faz perceber Jesus, o agente da nossa redenção, aquele que é capaz de nos trazer de volta para um relacionamento real com Deus, Criador de todas as coisas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, basta você nos acompanhar nas nossas redes sociais, sempre procurando pela @IPBOficial. Você vai nos encontrar no Instagram, no Twitter, no Facebook e também lá no YouTube, no youtube.com/IPBOficial, onde você pode ver e rever os programas Verdade e Vida e também outros programas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tenho certeza você será tremendamente abençoado. Você pode também conhecer o YouTube específico do programa Verdade e Vida, youtube.com/programa Verdade e Vida. Lá nós temos todos os programas que já foram veiculados e eu tenho certeza vai ser algo muito especial para abençoar a sua vida, a sua família e a sua trajetória de fé. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.